Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta, aliás, uma arma poderosa que todo consumidor tem, mas que, olha, nem todo mundo sabe usar direito. É o famoso direito de receber em dobro por uma cobrança que não devia ter acontecido. Pensa aí, quem é que nunca pegou uma conta, olhou aquele valor e pensou: ué, de onde saiu isso? E aí, na dúvida, para não ter o serviço cortado ou o nome sujo, acaba pagando, né? Pois é, essa situação é muito mais comum do que a gente imagina, e a boa notícia é que a lei tem uma resposta bem clara para isso. Então vamos direto ao ponto. Cobrança indevida. Um problema que, vamos combinar, praticamente todo mundo já passou ou conhece alguém que passou. Mas e aí? O que acontece legalmente quando uma empresa erra na conta e a pessoa acaba pagando a mais? A real é que, na relação entre quem vende e quem compra, o consumidor é quase sempre o lado mais fraco da corda. É por isso mesmo que existe o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC. Ele nasceu justamente para tentar equilibrar esse jogo, sabe? Para colocar as coisas nos eixos, principalmente na hora de uma cobrança. E para ajudar a corrigir esse desequilíbrio, a lei não deixa o consumidor na mão, não. Pelo contrário. Ela entrega uma ferramenta muito específica e super potente, o direito à devolução em dobro. E aqui, gente, é o coração da coisa toda. Tá lá, preto no branco, no artigo 42 do CDC. A lei diz que o consumidor, cobrado em quantia indevida, tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Traduzindo, a regra é clara. Pagou a mais por um erro da empresa? Tem o direito de receber de volta o dobro do que pagou sem dever. Pode parecer um nome esquisito, né? Repetição do indébito. Mas na prática é bem simples. Significa basicamente devolução do que não era devido. Só que no direito do consumidor, essa devolução vem com digamos, um bônus. Ela vem em dobro, como uma penalidade para a empresa que cobrou errado. Beleza, então existe esse direito, mas é só sair pedindo o dobro para tudo? Não é bem assim. Existem algumas regras nesse jogo, sabe? Algumas condições que precisam acontecer para esse direito valer de fato. E olha que detalhe importante. Existem duas leis que falam sobre isso, mas de jeitos bem diferentes. O Código de Defesa do Consumidor fala em cobrar. E cobrar é qualquer coisa. Uma fatura de celular, um boleto, uma notificação. Já o Código Civil usa a palavra demandar, que é bem mais específico. Significa entrar com um processo na justiça. Percebe a diferença? Para o consumidor, a proteção do CDC é muito maior, muito mais ampla. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é crucial e muita gente confunde. Para ter direito a receber em dobro, não adianta só receber a cobrança errada. É fundamental que a pessoa tenha, de fato, pago aquele valor a mais. Se não pagou, a história é outra. Para ficar bem claro, vamos pensar em 3 situações. Primeiro cenário, a empresa manda a cobrança errada, a pessoa percebe e não paga. Nesse caso, não rola a devolução em dobro porque nada foi pago. Pode até gerar um dano moral, dependendo do caso, mas o dobro não. Segundo cenário, a empresa cobra errado e a pessoa paga. Aí sim, é a situação exata do artigo 42 do CDC, direito à devolução em dobro. E tem um terceiro cenário, um pouco diferente, que está lá no Código Civil. Imagina que alguém já pagou uma dívida e mesmo assim a empresa entra na justiça cobrando de novo. Aí a lei também prevê a devolução em dobro como uma baita punição. Certo, mas e a empresa? Ela não tem nenhuma saída? Tem sim. A lei prevê uma exceção, uma espécie de carta na manga que a empresa pode usar para se defender. É o que chamamos de engano justificável. E o que seria esse tal de engano justificável? Pensa num erro que não teve como evitar. Não foi má fé, não foi desleixo da empresa. Foi, por exemplo, um bug muito louco e imprevisível no sistema, algo que mesmo uma empresa super cuidadosa não teria como prever. É basicamente isso. A empresa precisa provar que o erro foi desculpável. E qual a consequência se a empresa conseguir provar isso na justiça? Bom, aí a coisa muda de figura. Ela ainda vai ter que devolver o dinheiro que foi pago a mais, claro, mas vai devolver o valor simples, sem aquela multa, sem a punição de pagar o dobro. E é exatamente aqui que o debate pega fogo no mundo do direito. Essa exceção do engano justificável gera uma briga enorme, uma verdadeira queda de braço entre as diferentes interpretações da lei. A grande questão, o ponto central de toda essa discussão é uma só. De quem é a responsabilidade de provar as coisas? Quem tem que provar o que nesse processo? Basicamente, a gente tem 2 times nessa disputa. De um lado, os grandes estudiosos do direito, o que chamamos de doutrina.
Eles dizem o seguinte: a empresa errou, então a culpa é dela e ponto final. Se ela acha que o erro foi desculpável, é ela que tem que se virar para provar isso. Mas do outro lado, a gente tem as decisões dos tribunais, a jurisprudência. E muitas vezes os juízes acabam jogando essa responsabilidade para o consumidor, exigindo que ele prove que a empresa agiu de má fé ou com negligência. É uma diferença brutal, né? Certo. Diante desse cenário todo, com essa controvérsia no meio do caminho, o que a gente tira de prático disso tudo? O que é mais importante saber para se proteger? Vamos resumir os pontos-chave, então. Primeiro, o direito de receber em dobro o que foi pago a mais é real, está na lei. Segundo, essa regra vale para qualquer tipo de cobrança, não só para um processo na justiça. Terceiro, e super importante, só vale se o pagamento de fato aconteceu. Quarto, a empresa pode tentar se defender alegando o engano justificável. E por último, é bom ficar de olho na controvérsia, porque na prática pode sobrar para o consumidor a tarefa de ter que provar a culpa da empresa. Então, fica aí a reflexão. Sabendo de tudo isso, como fica a nossa postura diante de uma próxima cobrança indevida? Conhecer esse direito muda tudo, não é mesmo? Não é só pelo dinheiro. É sobre fazer valer o respeito e o equilíbrio que deveriam existir em toda a relação de consumo.